Desvende a felicidade. Os 7 passos de Steve Jobs para uma vida plena. Sabia que Steve Jobs, um dos homens mais geniais que já pisaram neste planeta, chorou na cama do hospital com um arrependimento que ele nunca tinha confessado publicamente? Sabia que ele passou décadas construindo impérios tecnológicos, acumulando bilhões de dólares, sendo aplaudido em palcos ao redor do mundo, e mesmo assim, quando a morte bateu na sua porta, ele percebeu que tinha deixado passar as coisas mais importantes da vida? Isso choca, né? Porque a gente cresce achando que sucesso é igual a felicidade, que dinheiro resolve tudo, que fama traz paz. Mas a história real de Steve Jobs nos ensina exatamente o contrário. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Neste vídeo, você vai descobrir os 7 passos que Steve Jobs finalmente entendeu sobre o que significa viver uma vida verdadeiramente plena. Não são os passos que ele pregou no auge do sucesso. São os passos que ele aprendeu na dor, no silêncio, nas madrugadas em que o dinheiro não podia comprar mais um dia de saúde. São lições que ele deixou para nós, e que a maioria das pessoas nunca vai parar para ouvir. Mas você vai ouvir, porque você está aqui. E isso já diz muito sobre quem você é. Antes de continuar, se esse conteúdo tocar no seu coração, deixa o seu like aqui. Isso ajuda esse canal a chegar em mais pessoas que precisam ouvir exatamente essas palavras. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque toda semana a gente traz conteúdo que vai mexer com você de verdade. Combinado? Então vamos lá. Viver no piloto automático é um dos maiores crimes que uma pessoa pode cometer contra si mesma. E a maioria de nós faz isso todos os dias. Acorda, cheque o celular, trabalha, dorme, repete. Sem se perguntar: isso aqui é o que eu realmente quero? Essa vida é minha, ou é a vida que o mundo escolheu para mim? Steve Jobs fez essa pergunta todos os dias da sua vida adulta. Ele disse uma vez, numa das palestras mais assistidas da história, que toda manhã ele se olhava no espelho e perguntava a si mesmo: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu faria o que estou prestes a fazer? E ele confessou que quando a resposta era não por vários dias seguidos, ele sabia que era a hora de mudar alguma coisa. Isso é o primeiro passo que Jobs nos ensinou, a arte de se fazer perguntas que doem. Porque perguntas que não doem não mudam nada. Você já reparou que a maioria das pessoas foge das perguntas difíceis? Foge de pensar no futuro porque dá medo. Foge de olhar para o passado porque dói. E aí fica travada num presente que não faz sentido, anestesiada por séries, redes sociais, trabalho excessivo, qualquer coisa que tampe o vazio. Como psicólogo, eu vejo isso o tempo todo. Pessoas que chegam no consultório dizendo que estão bem, mas os olhos contam outra história. O corpo fala o que a boca não quer dizer. E quando a gente começa a fazer as perguntas certas, aí vem o choro, aí vem a verdade, aí começa a cura. A pergunta que Jobs fazia todos os dias é uma forma de meditação ativa. Uma forma de não deixar a vida passar em modo automático. Porque a vida é curta demais para você viver a história de outra pessoa. Então começa agora. Para um segundo. Responde para você mesmo, com honestidade, sem filtro. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você faria o que está fazendo? Se a resposta te desconforta, ótimo. Desconforto é o começo da transformação. O segundo passo que Jobs aprendeu foi um dos mais difíceis para um homem do temperamento dele: aprender a conectar os pontos olhando para trás. Jobs foi abandonado pelos pais biológicos logo após nascer. Cresceu sem entender o porquê. Sentiu na pele o que é ser rejeitado pelas próprias pessoas que deveriam te amar incondicionalmente. E isso deixou marcas profundas. Marcas que moldaram um caráter intenso, exigente, às vezes cruel com as pessoas ao redor. Mas foi exatamente essa dor que o tornou quem ele foi. A rejeição dos pais o empurrou para uma busca incessante por pertencimento, por propósito, por criar algo que resistisse ao tempo. A Apple, o Mac, o iPhone, o iPod, tudo nasceu de um homem que precisava provar para o mundo, e para si mesmo, que sua existência tinha valor. Isso é algo que a ciência da psicologia confirma o tempo todo. As nossas maiores feridas frequentemente se tornam as nossas maiores forças, quando a gente tem a coragem de encará-las. Jobs dizia que você não consegue conectar os pontos olhando para frente, só consegue conectar olhando para trás. E isso é libertador, porque significa que aquela fase difícil que você está vivendo agora, aquela dor que parece não ter sentido, aquela perda que virou o seu mundo de cabeça para baixo, um dia vai fazer sentido. Um dia você vai olhar para trás e vai entender que aquilo foi necessário.
Não estou dizendo que a dor é boa. Estou dizendo que a dor tem propósito quando você se recusa a deixá-la te destruir. Jobs foi demitido da própria empresa que ele fundou. Imagina a humilhação. Imagina a vergonha. O homem que criou a Apple do zero foi colocado para fora pelos executivos que ele mesmo contratou. Qualquer pessoa teria desistido. Qualquer pessoa teria se afogado na amargura. Mas Jobs não. Ele olhou para aquele momento e disse que ser demitido da Apple foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Por quê? Porque o libertou para criar a Pixar, para criar a Next, para encontrar a mulher que amou, para ser o pai que seus filhos precisavam. E quando voltou para a Apple anos depois, voltou diferente. Voltou com maturidade. Voltou com sabedoria. Voltou para criar os produtos mais revolucionários da história da humanidade. Seus pontos já estão sendo conectados, mesmo que você não consiga ver isso agora. O terceiro passo é sobre amor. E não estou falando de amor romântico. Estou falando de amor pelo que você faz. Jobs dizia que você precisa encontrar o que ama, e que isso vale tanto para o trabalho quanto para as pessoas. Ele dizia que a única forma de fazer um trabalho verdadeiramente extraordinário é amar o que você faz, e que se você ainda não encontrou, continue procurando. Não se acomode. Isso parece simples, mas é revolucionário. Porque quantas pessoas você conhece que odeiam o que fazem todo dia, que arrastam os pés segunda de manhã, que contam os minutos para chegar o fim de semana, que vivem para as férias que duram 15 dias e depois voltam para mais 11 meses e meio de sofrimento silencioso. A ciência chama isso de dissonância entre valores e ações. Quando o que você faz não está alinhado com quem você é, o corpo e a mente cobram o preço. Ansiedade, depressão, síndrome de burnout, problemas físicos que surgem sem explicação aparente. O corpo somatiza o que a alma grita. Mas aqui tem um ponto que Jobs não falou tão claramente, e que eu preciso falar com você. Amar o que você faz não significa que vai ser fácil. Não significa que você vai acordar todo dia pulando de alegria. Significa que mesmo nos dias difíceis, nos dias de dúvida, nos dias em que tudo parece dar errado, existe uma chama que não apaga, uma razão que te mantém de pé. Às vezes essa chama está escondida embaixo de camadas de medo, de condicionamentos, de vozes da infância que disseram que você não era bom o suficiente. E encontrá-la é um trabalho de coragem, um trabalho de autoinvestigação. Você não precisa largar tudo amanhã. Você não precisa fazer escolhas radicais da noite para o dia. Mas você precisa começar a se perguntar: o que me faz sentir vivo? O que eu faria mesmo que não me pagassem? O que me dá aquela sensação de que o tempo passou voando porque eu estava completamente presente? Essas perguntas são um mapa para encontrar o que você ama. E quando você encontra isso, muda tudo. O quarto passo vai te chocar, porque a maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que Jobs aprendeu aqui. Jobs tinha uma relação intensa com a morte, e não de forma mórbida, de forma filosófica, profunda, transformadora. Ele disse uma frase que ficou gravada na história: lembrar que vou morrer é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar as grandes decisões da vida. Pensa nisso. A morte como ferramenta, como bússola moral, como clarificador de prioridades. Quando Jobs foi diagnosticado com câncer no pâncreas em 2003, o médico disse que ele tinha entre 3 e 6 meses de vida. Ele foi para casa pensar no que precisava fechar, no que precisava dizer, no que precisava perdoar. A perspectiva da morte reorganizou tudo em questão de horas. E sabe o que é irônico? Que a maioria de nós vive como se fosse imortal. Adia conversas importantes. Engole orgulho e deixa conflitos sem resolver por anos. Não liga para a mãe porque está ocupado. Não abraça as pessoas que ama porque parece desnecessário, porque o amanhã vai estar lá. Mas o amanhã não é garantido para ninguém. Isso não é negatividade. Isso é a mais pura das realidades. A consciência da morte, quando abraçada com maturidade, não traz tristeza. Traz urgência. Traz presença. Traz a capacidade de olhar para o que realmente importa e largar o que é supérfluo. Quanto tempo você gasta por semana se preocupando com o que as pessoas pensam de você? Com opiniões de pessoas que mal lembrarão do seu nome daqui a 10 anos? Jobs dizia que quando você lembra que vai morrer, a opinião dos outros se torna irrelevante. O medo do fracasso desaparece. A timidez some. A morte é o grande equalizador. Diante dela, todos somos iguais. E é exatamente por isso que ela nos liberta. Não estou te pedindo para ficar obcecado com a morte. Estou te pedindo para usá-la como Jobs usou,
como um lembrete diário de que cada dia conta, de que a vida é um presente que pode ser retirado a qualquer momento, e de que você quer chegar no fim dessa jornada sabendo que viveu de verdade. O quinto passo é sobre relacionamentos. E aqui Jobs cometeu os maiores erros da sua vida, erros que ele mesmo reconheceu com lágrimas nos olhos. Jobs foi um pai ausente, foi um marido difícil, foi um chefe brutal que humilhava funcionários em público, que explodia de raiva sem aviso, que tratava pessoas como se fossem peças substituíveis de uma máquina. E durante muito tempo, ele achou que isso era necessário, que a excelência exigia frieza, que grandes realizações exigiam sacrifícios pessoais. Mas quando o câncer voltou e ele sabia que o tempo estava acabando, o que ocupava os seus pensamentos não eram os produtos que havia criado. Não era o iPhone. Não era o Mac. Não era o bilhão de dólares na conta bancária. Eram os momentos que perdeu com a filha Lisa, que ele negou ser sua por anos. Eram as noites que não voltou para casa porque estava trabalhando. Era a distância emocional que construiu entre ele e as pessoas que amava. Isso é uma lição que machuca porque é universal. Quantos pais estão agora no trabalho enquanto os filhos crescem? Quantas pessoas estão investindo energia em conquistas profissionais enquanto os relacionamentos que alimentam a alma morrem de sede? A ciência da felicidade, com mais de 70 anos de pesquisas da Universidade de Harvard, chegou a uma conclusão simples e poderosa: a qualidade dos seus relacionamentos é o principal determinante da sua felicidade e saúde ao longo da vida. Não dinheiro, não fama, não sucesso profissional. Relacionamentos. A conexão humana é uma necessidade biológica tão fundamental quanto comer e dormir. Quando ela falta, o ser humano adoece. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Jobs aprendeu isso tarde demais. Você não precisa aprender da mesma forma. Liga agora para quem você ama. Manda aquela mensagem que você está adiando. Pede desculpas por aquilo que você sabe que foi errado. Diz que ama para quem você ama, porque a vida é curta demais para deixar essas palavras presas na garganta. Os relacionamentos não sobrevivem na ausência. Eles precisam de atenção, de cuidado, de tempo. E o tempo é a coisa mais preciosa que você pode oferecer para alguém. O sexto passo é um dos mais contraintuitivos que Jobs descobriu. E é sobre falhar, não sobre evitar o fracasso. Sobre abraçá-lo. Jobs fracassou mais vezes do que a maioria das pessoas vai conseguir contar. Foi expulso da própria empresa. Lançou produtos que viraram piada na imprensa. Errou em parcerias. Errou em decisões de negócios. Mas cada fracasso virou combustível. Cada erro virou aprendizado. Cada queda virou trampolim. Existe um conceito na psicologia chamado de crescimento pós-traumático. É a capacidade humana de não apenas sobreviver a experiências difíceis, mas de emergir delas mais forte, mais sábio, mais inteiro do que era antes. Essa capacidade não é exclusiva de pessoas especiais. É inerente ao ser humano. Mas ela precisa ser ativada por uma escolha, a escolha de não se identificar com o fracasso, mas de aprender com ele. Jobs dizia que não se pode unir os pontos olhando para frente, apenas olhando para trás. Isso significa que o fracasso de hoje é o trampolim de amanhã, mesmo que você não consiga enxergar isso agora. O medo do fracasso é uma das maiores epidemias silenciosas do nosso tempo. Ele paralisa pessoas talentosas. Impede que pessoas geniais deem o primeiro passo. Mantém sonhos trancados dentro de gavetas por décadas, até que a pessoa olha para trás e sente o peso do arrependimento. E sabe o que é pior do que fracassar? É nunca ter tentado. Porque o fracasso tem um aprendizado embutido. A omissão não tem nada. É vazio puro. Então, se você está com medo de tentar algo, muda a pergunta. Em vez de perguntar, e se eu fracassar? Pergunta, e se eu não tentar? O que você vai perder? Que versão de você mesmo vai ficar soterrada por baixo do medo? Fracasse. Fracasse com coragem. Fracasse sabendo que cada queda está te ensinando algo que o sucesso nunca poderia te ensinar. Jobs fracassou e voltou. Você também pode. O sétimo e último passo é o mais profundo de todos. É o que Jobs descobriu apenas quando estava de frente com o fim. E é sobre legado. Não o legado do bilionário. Não o legado do inventor. O legado do ser humano. Quando você não estiver mais aqui, o que vai restar? Não estou falando de dinheiro. Não estou falando de propriedades ou empresas. Estou falando de como as pessoas vão se sentir quando lembrar de você. O que vai viver nas memórias de quem você tocou? Que diferença você fez na vida de quem cruzou seu caminho? Jobs deixou um legado tecnológico imenso.
Mas os seus filhos, nas entrevistas que deram anos depois, falam de um pai que aprendeu, nos últimos anos de vida, a ser presente, a se sentar à mesa e conversar, a dizer que amava. O legado mais bonito que um ser humano pode deixar não está em nenhum produto. Está em como você fez as pessoas ao seu redor se sentirem. Está nos momentos de presença genuína. Nos gestos simples que se transformam em memórias eternas. Pensa nas pessoas que mais marcaram a sua vida. Elas te marcaram com dinheiro? Com fama? Ou te marcaram com atenção, com palavras, com presença, com amor? É isso. Esse é o legado que importa. E a notícia mais libertadora de todas é que você não precisa ser bilionário para construir esse legado. Você não precisa criar o iPhone. Você não precisa mudar o mundo inteiro. Mudar o mundo de uma pessoa já é extraordinário. Ser a razão pela qual alguém não desistiu já é um legado eterno. Cada dia é uma oportunidade de construir esse legado. Cada interação, cada palavra, cada gesto de generosidade é um tijolo nessa construção. Steve Jobs passou a vida construindo produtos que mudaram o mundo. Mas o que ele chorou ao final não foi a falta de produtos. Foi a falta de presença. Foi o tempo que não voltava mais. Foram as conversas que nunca aconteceram. Não cometa o mesmo erro. Então, para recapitular os 7 passos que Steve Jobs nos deixou como herança, como um mapa para uma vida verdadeiramente plena. Faça perguntas que doem, porque só elas têm o poder de te mover. Conecte os pontos do seu passado com compaixão, porque cada experiência, boa ou ruim, foi necessária para chegar onde você está. Encontre o que você ama e não descanse enquanto não achar, porque a vida é curta demais para desperdiçar anos fazendo o que não tem sentido. Use a consciência da morte como bússola, porque ela clarifica o que realmente importa e desfaz o supérfluo. Cuide dos seus relacionamentos como tesouro que são, porque no final são eles que vão ou não estar lá. Abrace o fracasso como professor, porque ele ensina o que o sucesso nunca poderia. E construa um legado de presença, de amor, de humanidade, porque é isso que fica quando tudo mais vai embora. Essas não são só lições de Steve Jobs. São lições da humanidade. São lições que estão escritas em cada história de vida que chega até o fim com paz ou com arrependimento. Você ainda tem tempo. Você ainda tem a chance de fazer diferente. De viver diferente. De ser diferente. E começa agora. Não amanhã. Não na segunda-feira. Agora. Porque agora é o único momento que você realmente tem. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se fez você parar e pensar, se trouxe alguma coisa que você precisava ouvir hoje, deixa o seu like. Não é só um clique. É você dizendo que esse tipo de conteúdo importa. É você ajudando esse canal a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Porque toda semana a gente traz aqui conteúdo que vai além das superficialidades. Conteúdo que toca a alma, que provoca reflexão, que pode mudar o rumo da sua vida se você deixar. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter chegado até o final. Isso diz muito sobre você. Diz que você está em busca de algo maior. E eu acredito de verdade que você vai encontrar. Até o próximo vídeo.